escolas além de José Régio que queriam uma aula de moralidade evangélica. Então, não conseguimos a fazer mais. Mas neste ano houve uma conferência em muitos lados do país, mas houve uma em Porto Alegre que nos convidaram. Eu elegi não assistir, mas referente a essas novas filosofias de gênero e tudo isso que estão a aplicar-se no país. E então, uma das coisas que apenas recebemos a semana passada pela Associação Evangélica é que vão eliminar qualquer aula onde os professores são voluntários. Agora, muitas das aulas católicas de moralidade, tanto evangélicas, são ensinadas por voluntários como nós, professores não curriculados. Então, não só vão eliminar essas possibilidades, mas também, se há professor que ensina esta aula, tem que ter pelo menos 10 estudantes por aula, para que seja registrado e aceito pelo governo. Então, é uma tentativa, e estamos a mencionar isso é um assunto de oração, que Deus continua a abrir essa porta, que é preciosa, que pensamos a voltar Daniel e Raquel, íamos ainda aproveitar mais nas escolas este próximo ano. Entretanto, o governo a tomar essa decisão. Então, está no passo, acho, de propor-se perante o Congresso ou Parlamento, ou que seja, para ser feito lei. Então, que Deus, oremos quanto a isso. E se tens estudante que tu queres que tenha aulas de moralidade evangélica, é essencial que prensa num destas e entregue na sua escola. Ok? Então, isso manifesta interesse da parte dos alunos e oraremos nós quanto a se Deus nos continua a abrir essa oportunidade. Então, é precioso que queriam falar e passar o tempo assim em comunhão, mas temos que começar o culto para que não terminamos às 2 horas, não? Então, bênçãos da semana. Imagino que há bastantes, mas alguém gostaria de mencionar alguma bênção ou uma petição para que lembremos em oração? Alguém? Sim, Juan Carlos. O nosso primogênito fez anos e é uma bênção. Uma bênção. É mesmo uma bênção. Quantos anos? 29. 29. Velhão. Pois devemos cantar parabéns a Eleonora. Alguém mais cumpriu anos? Venha. Eu tenho vergonha. É estilo cubano? Não. Parabéns a você. Parabéns a você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Hoje dia de festa. Com as nossas almas. Parabéns.
Ok. Só para lembrar do convite de Silvia, a semana passada vieram por uns minutos a Tânia e as suas filhas, que não falam português, umas palavras em inglês, mas falam ucraniana. Então, são refugiados da guerra. Seu marido ficou lá. Então, como eles, há muitos para lembrar em oração. Famílias divididas, a perder queridos. Então, sintamos, expressemos, se podemos, de alguma maneira, amor para eles. E tentamos ajudá-los como podemos. Hoje eu usei Google, mas fiz tradução da mensagem em ucraniano. Eles não vieram hoje, mas podemos esforçar-nos se temos a oportunidade, não? De ajudá-los a estar aqui em Portugal, em Porto Alegre. Então, é oportunidade para nós, mas também é um assunto de oração, ok? Lembra da Tânia e suas filhas e seu marido, e os muitos como eles. Alguém mais tem uma petição para mencionar? O Zang não está conosco hoje, ficou muito constipado, saiu à pesca com colegas ontem e desfrutou o dia, mas quando telefonou apenas teve voz. E então lembra de Zang que ele recupera. Quem mais tem? Sim, Silvia. Ok. Amiga da Silvia. Maria, ok. Mais alguém? Ok. Posso pedir de Javier, por favor, podes guiar-nos em oração? Amado Pai, agradecemos por estar mais uma vez hoje aqui na tua casa. Pedimos pelo bem de todas as pessoas aqui mencionadas, que sejam guiadas por Ti e pelo Teu Espírito à paz. Senhor, pedimos pelo bem deste culto, que sempre seja guiado pelo Teu Espírito. Em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Javier, queria se expressar uma coisa ou não foi? Ok. Javier nos ia trazer uma mensagem hoje, mas ao estudá-lo ele decidiu que não estava pronto a apresentá-lo. Mas é sempre precioso quando a palavra que estamos a estudar nos fala profundamente, não? Então, que anteciparemos outro dia para ouvir da Javier e outros. Hoje temos as aulas da tarde, então, obrigado, Iva. Cópia da folha da mensagem, se quiserem. Continuamos numa parte 3 da nova vida em Cristo. Algum anúncio que eu não pensei mencionar?
Alguma palavra que alguém gostaria de compartilhar? Ok. Nas últimas semanas temos olhado as passagens de Efésios capítulo 4, que explicam muito bem a necessidade do crente no Senhor Jesus a deixar a velha maneira de viver e vestir-se de novo homem feito na semelhança do Senhor Jesus. E tínhamos explicado que a nossa responsabilidade da grande comissão, estamos a ligar tudo isso com as apresentações que vocês fizeram, a necessidade tremenda que há em tantos países, nos seus países próprios, mas à volta do mundo, a responsabilidade da grande comissão que chega até os confins da terra, mas começa onde estamos. Pessoalmente, abrir a palavra de Deus e reconhecer, Senhor, ajuda-me com isso. Ou tentar comunicar o que temos aprendido do Senhor com outrem, um indivíduo ou um grupo ou até os confins da terra. Então, começa onde estamos. E o começar onde estamos requer a transformação pessoal. Se levamos um testemunho genuíno, começa com uma transformação pessoal. Do que éramos, uma transformação do que éramos antes de nascer de novo pela fé em Cristo, ao homem novo que vive pelos princípios de Cristo. Vimos que é uma luta entre o Espírito de Deus, que habita no crente, e a natureza carnal, a vontade própria e o raciocínio influenciado pelo mundo. Essa luta é diária e é de momento em momento. Todos vivemos essa luta. Então, as exortações e admoestações na Bíblia são honestas em enfrentar essa luta. O Espírito Santo que inspirou essas admoestações deseja que a palavra de Deus domine as nossas vidas e que essa transformação seja genuína e completa enquanto cresçamos na fé do Senhor. O apóstolo Paulo continua em capítulo 5 esta exortação e a admoestação essencial para que um crente ou uma igreja tenha um testemunho que impacta sua família e comunidade. É dos irmãos que se submetem ao domínio de Cristo e deixam o velho homem para viver a Cristo, que sejam apartados alguns pela obra missionária em outros lados. Se não se vivem os princípios de Cristo em casa, se não se vivem os princípios de Cristo em casa, certamente não se viveriam sob as pressões de uma sociedade estranha e sob possíveis perseguições. Então, Efésios capítulo 5 continua a mostrar-nos nessa transformação. Nossa parte, Deus providencia sua graça, sua palavra, seu Espírito. Temos tudo da parte do Senhor que precisamos para
ser um novo homem, viver essa nova vida em Cristo. Nossa parte é submeter-nos a essa palavra, ao Espírito de Deus e à vontade do Senhor. Então, em capítulo 5 de Efésios, versículos 1 e 2, temos essas palavras. Sed, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ser imitadores de Deus. Oh, que tarefa, não? Como é Deus? Pois o mundo, se acredita em Deus, tem sua opinião. Mas é a palavra de Deus que me explica ao Senhor. Que me explica como é Deus. E então, para o crente, tudo começa com a revelação que Deus nos deu de si mesmo. Sua palavra. Então, é o que deve dominar nossa vida, nossa igreja, e ser nossa fé e prática. Então, imitador de Deus, ser filhos amados. Há filhos e há filhos amados, não? Pois todos devem ser amados. Mas às vezes, se há rebelião no filho, aquele amor não é difícil vivê-lo em relacionamento, não? Mas Deus quer isso conosco, quer esse bem-estar entre o pai e o filho. Ele quer abençoar nossas vidas, não quer ter que nos disciplinar. Ele quer aqueles filhos amados. Ele nos ama. Ele ama além dos seus filhos. Ele ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sacrificou-se no nosso lugar. Mas há os filhos amados, os que estão a tentar curvar seu coração e obedecer o Pai. Com falhas, sim, muitas, mas é o desejo do seu coração. Filho amado, andai em amor. Deus é o exemplo maior do amor. Andai em amor. Deus enviou seu Filho porque ama o mundo. Deixou o céu para vir em resgate de nós. Custou muito. O Senhor, andai em amor. Amar a outrem nos vai custar. Amar a Deus nos vai custar. Nossa salvação não nos custa, custou a Deus. Mas segui-lo, ser imitador do Senhor, andar no amor do Senhor, sim. Na aula dos varões hoje se mencionou a necessidade de considerar outra pessoa superior a nós, suas necessidades mais importantes, e tentar, segundo a nossa possibilidade, suprir o que podemos. Amar. Ela é importante. Ajuda-me, Senhor, a ajudá-los. Amá-los. Encorajá-los. Uma palavra, pode ser uma palavra que precisam de encorajamento, mas amá-los, andai em amor. Então, isso é sacrifício a Deus. Quando eu me submeto, quando eu rendo meu coração ao Senhor, quando eu penso,
Ok, ajuda-me, Senhor. E dou o que tenho para ajudar a um irmão ou irmã. É um sacrifício perante Deus. É agradável, Ele gosta, porque Ele é assim. O manifestou primeiro, antes de nós, em dar seu Filho. Então, é um cheiro suave, diz, versículo 2. É um cheiro suave. É o que Deus quer cheirar da nossa vida. É uma coisa bonita e preciosa. Então, é uma exortação divina. É natural da nossa parte? Não é. Requer a obra do Espírito Santo em nós, por sua palavra? Sim, requer. É parte desta transformação que Deus opera nos seus filhos. E em versículo 3 e 4, mais uma admoestação santa. Uma coisa que nem se nomeiem entre vós. Ok. Ser como o Senhor, até sacrifício, mas há outras coisas que Deus nem quer que falemos entre nós. Então, versículos 3 e 4. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convêm, mas antes ações de graças. Ok. O velho homem, desvestir dele. Vestimos-nos de novo no Senhor Jesus Cristo. Então, imitador do Senhor. Ama, andai no amor. Sacrifica-te para teus irmãos. Mas não andas, nem se nomeia entre vós outras coisas. Não te ponhas esta vestimenta velha. Fornicação. Então, numa outras passagens, versões dizem prostituição. Ou a imoralidade sexual é uma praga mundial, não é? Sempre tem sido problema, mas hoje em dia até ficamos surpreendidos de pessoas que dirão, é natural, não há nada de mal nisso. Ok. É uma praga. Hebreus. Todos temos opinião, mas Deus tem sua palavra. Hebreus, capítulo 13, nos diz, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Okay. Nem se nomeia entre vós, diz Paulo no texto. Então, o mundo pode dizer que é natural. Podem passar leis para requerer que as crianças sejam enfrentadas com sua sexualidade mais cedo do que nunca. Podem ter ideias tão erradas, mas o crente tem que saber. Isso não tem lugar na vida do Filho de Deus.
o matrimônio é santo. Em breves dias vai estar a casar-se com Sheikh Iva. E o matrimônio é santo. Deus desenhou o matrimônio para que cônjuges vivem e desfrutam e tenham o fruto das suas vidas conjugais e criam suas famílias. Mas além disso, Deus não quer que ninguém mexa com o sexo. Então o mundo diz que essa posição é ridícula, mas é a posição de Deus. E seremos julgados segundo isso. Não determina a nossa salvação, mas somos abençoados ou não abençoados na vida. E tem suas consequências esta impureza. Toda impureza já vimos estas. Então, toda impureza, não somente o acto sexual, mas todo o ambiente relacionado com a sensualidade fora do matrimônio desonra a Cristo. Não olhas aquela revista. Nem o levantas. Não vais a este sítio da internet. Às vezes coisas aparecem, eu sei. Outro dia eu abri uma coisa, estava a estudar, preparar mensagem. Mas o que não chegou perante mim? Pornografia horrível. Evitemos tudo isso na nossa vida. Eu não preciso lembrar aquela imagem. Não faz nada para me ajudar. Só magoa o espírito do Filho de Deus. Mas simplesmente evitemos esses elementos que o mundo oferece em abundância. Seja um filme, um programa de televisão, piadas, o que seja, toda impureza. Estas passagens que queremos ver, 1 Coríntios 5, 9 a 11, é essencial que não só que estejamos conscientes dessas passagens, mas que eles dominam nosso pensar para que tirem as influências que estão à nossa volta. Capítulo 1 Coríntios 5, 10 a 11 diz: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Desculpe, estou em Romanos, não 1 Coríntios. Eu pensei, isso não é o que tinha visto. Lá está. 1 Coríntios 5, 10 a 11. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, foi fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Deus não nos ordena separar-nos a um mosteiro. E apartar-nos nesse sentido do mundo, ou como vamos ser testemunho a eles? Eles precisam de Cristo, precisam do nosso testemunho. Mas se há quem
devemos não incluir na nossa comunhão, na nossa amizade, é aquele que diz que é crente e continua a viver no pecado. Nós temos um ou outro, todos temos pecado, mas uma coisa é pecar, outra coisa é andar no pecado. E se entre nós, eu sou crente, mas eu não vejo nada mal na pornografia, eu desfruto a arte de um corpo nu. Que maluco. O mundo tem suas desculpas, mas o crente é para imitar seu pai. Se é crente, é para ser amado pelo pai. É para andar em amor, para que sua vida seja um sacrifício, um cheiro suave perante o Senhor. E não vestir-se deste velho homem, das influências do mundo e de Satanás. Então, a impureza que abunda à nossa volta, que o mundo oferece em pratos grandes e festas de impureza em toda maneira. Não. Quem anda sendo irmão, chamando-se irmão, na fornicação, ou avarento, ou idolatria, ou maldizente, ou beberão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Isso é a palavra de Deus. Escolhemos com quem temos comunhão. Espero poder tê-lo com todos os meus irmãos, não? Mas quem é crente deve tomá-lo seriamente ou não desfrutar a comunhão de seus irmãos. Também em Gálatas capítulo 5. Há igrejas que totalmente dizem que isso não aplica mais hoje em dia. E desculpam-se no pecado. Deus não o faz. Prestaremos contas ao Senhor Jesus. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediças, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos diz, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que bom que Deus é Deus. Que bom que Ele é o juiz. Ele conhece os que são seus. Mas é muito clarinho na palavra de Deus. Esses elementos não pertencem ao Filho de Deus. É para evitar, é para desvestir-nos desses elementos da vida e vestir-nos da palavra de Deus e os princípios do Senhor. É transformação, é nova criação, nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. Então, deixar toda a impureza, as torpezas, a depravação, a maldade, a indignidade, a baixeza. O falar do crente, tanto o agir, revela o que há no coração e deve ser consagrado a Deus. Nosso falar representa o que há dentro, não? Parvoíces, aquelas coisas que os descrentes podem considerar como áreas cinzentas da pureza sexual, devem-se eliminar na vida do crente.
Deus o abençoará? Pues, deixa-o. Ser imitador de teu pai. Andai no amor. Sacrifício perante Deus. Cheio suave. Deixa o que o mundo diria, pois isso é cinzento, não é tão irado ou não irado. Não. Deixa. Chocarices, gracejos ou piadas imorais. O sentido do amor de uma pessoa manifesta o coração. Evita o que não edifica. Evita o que o mundo reece, mas não é de acordo com a palavra de Deus. Elimina isso da tua vida. É uma exortação para nós, para os crentes. Por quê? Porque nos enfrentamos com tudo isso dia a dia. Essa instrução pessoal pela nossa vida. Ao invés disso, portai-vos com ações de graça. O viver em comunhão com Deus, momento a momento, muda o foco da vida. Renova o pensar e exalta Jesus a ser Senhor sobre a vida do crente. Isso é o que Ele quer. Se confessamos ao Senhor Jesus e acreditamos no nosso coração que Deus o levantou dos mortos, será salvo. É um relacionamento novo. Já não sou meu Senhor. Já não me pertenço como crente. Ele é o Senhor. O reconheço como tal e tento começar a submeter a minha vida a seu senhorio. Domina-me, Senhor. Que a tua palavra impacta e muda a minha vida. Mas tenho que olhá-lo. Tenho que assimilá-lo. Tomá-lo a peito para mim. Não só para dar testemunho a outros que também precisam de ser salvos. Essa transformação é essencial para que haja um testemunho genuíno. A nossa família, amigos e comunidade. 1 de João, acho que não tenho estado a passar essas. Sim, 1 de João, 5 ao 10. Vou lê-lo daqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Preciosa passagem. Uma coisa é praticar pecado, andar no pecado. Outra coisa é pecar. Quem diz que não peca é mentiroso e chama a Deus mentiroso. Mas se estamos a viver em comunhão com o Senhor,
Sua palavra está a importar-nos mais e mais e estamos a tentar assimilá-lo, guardá-lo na nossa mente e coração. Chegamos ao momento e pecamos. O Espírito Santo nos convence do pecado e o confessamos, o admitimos. Não há ninguém que escape a isso, não um pastor, não um missionário, todos enfrentamos isso semana em semana ou dia em dia. Mas a realidade de submeter-nos ao Senhor é uma realidade. O confessar nosso pecado é uma realidade. E vivemos em comunhão. Ele a perdoar-me e eu a admitir-me pecador perante Ele mais uma vez. Já não vivo no pecado como antes praticava. Então, mas peco. E não é desculpa, é para confessar e arrepender-nos daquilo. Não voltar àquilo. Mas esse relacionamento com Ele, por meio de Jesus Cristo, ao confessá-lo, o Senhor me lava de toda injustiça. Quando eu desejo essa comunhão com Ele, Ele trata do resto. E seu sangue, derramado por mim, o faz fiel e justo para me perdoar. Ele pagou por tudo isso. E Ele é fiel em aplicar seu preço, seu sacrifício à minha vida. E é justo porque já foi pago. E basta. Agora Ele quer relacionamento comigo, genuíno, de um pecador honesto que olha para Ele e depende dEle. E tenta curvar sua vida perante o Senhor. É mais que uma palavra, mais que um título. É quem é a nossa vida. Então, uma exortação divina, ser imitador do Senhor. Admoestação em vários aspectos da nossa vida diária, muito prática e necessária. Agora, um fato divino, em versículo 8. Versículos 5 e 6 de Efésios. Deixe-me voltar à passagem. Versículos 5 e 6 de Efésios 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu disse que um facto divino. Estar bem certos disso. Todo homem prestará contas ao Senhor Jesus Cristo. Não será que não se curvou o coração e a vida à vontade divina expressada na palavra de Deus. Ninguém escapará a isso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, à glória de Deus Pai. E todo juízo tem sido dado ao Filho. Prestaremos contas a Ele. E quem não curvou seu coração a Ele, fica fora. E nunca conhecerá o reino de Deus, mas o contrário. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus não vai mudar seu princípio para ninguém. Assim é. Ele é Deus e devemos honrá-lo como tal.
Ninguém vos engane. O mundo evangélico em geral, sem considerar o resto do mundo de suposto cristianismo, pensa que Deus não requer a santidade praticada na vida do crente. Eu não sei a quem tem ouvido além de estar no nosso meio, mas é surpreendente às vezes o que se prega em nome de Cristo. Se importa essa atitude que Deus não requer a santidade praticada na vida do crente, totalmente errada. Totalmente errada. Deus nos chama a imitá-lo e segui-lo. E prestaremos contas a Ele por isso. Porque por essas coisas, a atitude de não dar atenção à vontade de Deus e viver nos seus próprios termos será a ruína de quem decide conduzir sua própria vida. Se achas que Deus vai fazer negócio contigo e tu podes determinar alguma coisa para... Não. Deus é Deus. É único. Somos a criatura. O que Ele diz é a única coisa que vai determinar nossa eternidade, tanto nossa vida e benção aqui. Então, não importa por qual nome da fé Ele possa chamar-se, se ele não curvar seu coração a Cristo, experimentará a ira eterna de Deus Todo-Poderoso. Jesus foi entregado ao mundo para resgatar-nos pelo Pai. E o homem que acha que Deus vai pensar pouco se curvarmos ou não nosso coração a Ele que foi enviado, Deus que deixou o trono da glória para vir e tomar meu lugar naquela cruz. E achamos que Deus não importará-se tanto se curvamos nosso coração a Jesus Cristo? Que loucura é isso? Deus veio a esta terra. Deus tornou-se carne. Deus morreu naquela cruz. E Deus espera que me submeto a Ele e aceita seu sacrifício por todos os meus pecados. A ira eterna de Deus é real, tão real como o seu amor. E Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrependimento. Mas temos que vir a arrependimento. Temos que curvar nosso coração perante Ele. Temos que admitir o errado que somos. Arrepender-nos. Ou conheceremos a ira eterna de Deus que nos amou. Por recusar seu amor. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus não é o que Ele tem planeado pelos seus. Em 1 Tessalonicenses 1, 8 a 10, mais uma vez. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.
se vem a ira futura sobre os filhos, os que não aceitam ao Senhor Jesus Cristo. E também 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Isso é o que Deus quer. Nossa salvação. Foi seu plano. O cumpriu perfeitamente o plano da redenção. Mas requer arrependimento genuíno e submissão ao Senhor Jesus Cristo. Então, acerta que a fé que pretendes é genuína e que está focado em Cristo Jesus ser o Senhor da tua vida. A fé que Deus dá por sua palavra muda a nossa vida e não nos deixa estar bem com a nossa velha vida, a vida sem Cristo. Profissões de fé, batismos, ser membro de uma igreja, boas obras, etc., não salva a ninguém. Mas Jesus Cristo, sim. Ninguém nasce cristão. Temos que nascer de novo, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Temos que nascer de novo do Espírito de Deus, que opera em nós pela palavra de Deus, para ser um filho de Deus. O mundo religioso não concorda com a Bíblia, mas não importa. Cada homem será julgado por Jesus, e se a fé da sua vida não é aquela que transforma a vida para se conformar a Jesus Cristo, o céu não será seu lar eterno, mas conhecerá o lago de fogo eternamente. Isso não é o que Deus quer. Ele quer que sejamos salvos da sua ira, mas isto requer um relacionamento genuíno de fé em Jesus Cristo que Deus enviou para redimir-nos da nossa vã maneira de viver. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, Tu és Senhor, é mais que um nome. Domina-nos. Pedimos que a Tua palavra mais e mais tenha importância diária às nossas vidas, que nos impacta e nos transforma, para que Te sigamos. Obrigado por todas as Tuas promessas, para poder, pela Tua graça, deixar o mundo e o velho homem e viver a Cristo. Ele merece todo. Ele é digno de toda honra e glória para todo sempre. Mais ninguém. Ajuda-nos a viver com essa atitude genuína no nosso coração. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Obrigado, irmãos.